amigo! Olá, minha amiga! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo. Jovens, nós vamos trabalhar hoje a parceria público-privada, a concessão especial do serviço público, prevista na Lei 11.079 de 2004, em verdade, regulamentada pela Lei 11.079 de 2004. André, o que diferencia a concessão especial, a denominada PPP, parceria público-privada, da concessão comum? Vejam, como sugere o nome, essa concessão, essa modalidade de concessão tem particularidades que foram criadas pela Lei 11.079 para atrair a atenção, o interesse dos empresários que outrora, lá em 95, acharam desinteressante alguns serviços públicos, ao exemplo de manutenção de bens públicos, aeroportos, vias públicas, ferrovias. Por quê? Esse serviço público de manutenção desses equipamentos públicos, desses bens públicos, era de alto risco e de alto valor. Portanto, os empresários que buscam finalidade lucrativa acharam desinteressante prestar esse serviço público substituindo o poder público. Portanto, essas licitações inicialmente foram desertas, ninguém compareceu, ninguém teve interesse. Então o poder público precisou promover alguns atrativos, precisou, na verdade, atrair a atenção e o interesse do empresariado. E assim fora feito mediante a Lei 11.079 de 2004. Então, quais são as particularidades, quais são as características de uma parceria público-privada? Vejam. Primeira característica relevante: vigência mínima e máxima do contrato de concessão especial. A vigência mínima será de 5 anos. Um contrato de PPP, um contrato de concessão especial, não será subscrito com prazo inferior a 5 anos. Também não será subscrito, não será assinado com vigência, prazo superior a 35 anos. Mínimo de 5, máximo de 35 anos. Olha, que dentro desse intervalo aqui de 5 e 35, pode o poder público aditivar um instrumento contratual sem com isso lesionar qualquer dispositivo da Lei 11.079 de 2004. Muito bem? Olha, o contrato de concessão terá valor mínimo de 10 milhões de reais. Significa dizer que a concessionária já entra com um cheque garantido de 10 milhões de reais. O somatório das receitas, o produto das receitas da concessionária ao longo da execução do contrato não será inferior a 10 milhões de reais. Show de bola, tranquilão, sossegado, na medida? Amigos, prestem atenção. Se a ideia do poder público era atrair o interesse do empresariado, o poder público, na Lei 11.079/2004, passou a assumir solidariamente a responsabilidade pela prestação do serviço público executado pela concessionária. Na PPP, ambos, tanto o poder concedente, que aqui nós chamamos de parceiro público, e da mesma forma a concessionária, que nós chamamos aqui de parceiro privado, ambos são responsáveis pela prestação do serviço que é entregue pela concessionária à coletividade, implicando dizer, na hipótese de dano a um terceiro, a um particular, os dois, tanto o poder concedente e da mesma forma o particular, a concessionária, serão responsáveis pela indenização, pela reparação daquele particular vítima de uma conduta de um agente público, lato sensu, sim, agente público, o empregado, o funcionário de uma concessionária é tido como um agente público delegatário do serviço. Show de bola, tranquilão, sossegado, na medida. Jovens, vejam, quando se fala em concessão especial, lógico que deve ser precedido de licitação, porque a natureza é contratual, contrato administrativo de concessão especial. PPP, um contrato, tem natureza de contrato, precedido de licitação. Modalidades, nós já vimos. Concorrência, diálogo competitivo e, na hipótese da PPP, o leilão. O leilão também é usado
para fins de delegação do serviço público na modalidade de concessão especial. Show de bola, tranquilão, sossegado, na medida. Vejam, existem duas espécies de PPP. Duas espécies de PPP. A PPP patrocinada e a PPP administrativa. Mas calma lá. Antes de mais nada, é importante saber que o poder público, nos moldes da Lei 11.079 de 2004, foi autorizado a participar da remuneração cobrada pela concessionária. Meus amigos. Na PPP, na parceria público-privada, por que PPP, parceria público-privada? Porque o poder público e o particular, primeiro, serão responsabilizados solidariamente, mas além disso, o poder público e o usuário poderão partilhar, dividir a tarifa exigida pela concessionária. Como assim, André? Explica melhor. Imaginemos. A concessionária vai prestar determinado serviço ao usuário, ao cidadão. Por esse serviço ser muito caro e pautado no princípio da modicidade de tarifas, o poder público, nos moldes da Lei 11.079 de 2004, foi autorizado a participar parcialmente desta remuneração. É isso que eu estou dizendo a vocês. O usuário direto é o cidadão, paga parcialmente a tarifa, e o poder público também participará desta remuneração exigida pela concessionária, pela contrapartida entregue à coletividade. Essa participação do poder público é limitada a um percentual de 70%. Essa participação é variável. Ao longo da execução do contrato, o poder público pode reduzir, pode aumentar, não podendo tal participação ser superior a 70% do valor da tarifa exigida pela concessionária. Lógico que o restante da tarifa fica a cargo do usuário pagar. Muito cuidado. Se o poder público quiser participar em percentual superior a 70%, terá que pedir autorização ao parlamento, terá que pedir autorização legislativa. Essa espécie de PPP nós chamamos de PPP patrocinada. Repito, PPP patrocinada. Olha as características. O poder público não paga tudo, ele patrocina, mas não paga tudo. Quem patrocina não paga tudo, paga parcialmente. O usuário continua sendo o cidadão, que também pagará parte dessa tarifa exigida pela concessionária, parte da remuneração exigida pela concessionária, mas ele, cidadão, ele, indivíduo, continua sendo o usuário. E o poder público participará num percentual variável de até 70%. Para participar em percentual superior a 70%, tem que pedir autorização legislativa. Trata-se da PPP patrocinada. Não obstante, a Lei 11.079 de 2004 previu a possibilidade também do poder público pagar a integralidade da tarifa exigida pela concessionária. Mas calma lá. Nessa hipótese de pagamento integral da tarifa exigida pela concessionária para fins de prestação de um determinado serviço público, exemplo de manutenção de aeroportos, de rodovias, manutenção de bens públicos, rodovia não, porque é a figura do pedágio, o usuário geralmente paga, é uma PPP patrocinada, mas eu posso dar o exemplo para você de aeroportos, eu posso dar o exemplo para você de aeroporto, a depender do aeroporto, ignore o exemplo do aeroporto, mas com muita segurança, presídios, unidades penais. As unidades penais têm como usuário o próprio poder público, que promove o serviço de segurança pública, encarcera pessoas e coloca pessoas num bem público denominado unidade penal, presídio, penitenciárias.
E aí o que faz o poder público, o poder concedente, o parceiro público? Concede o serviço público de manutenção desse bem e paga a concessionária por cada pessoa encarcerada. O usuário será o próprio poder público. O usuário não será o cidadão. O cidadão não comete ilícito penal. Pode até cometer, né, enfim, mas o cidadão que não cometa ilícito penal não vai fazer uso do cárcere. Quem, em verdade, encarcera e faz uso daquele bem público, que é a unidade penal, a penitenciária ou o presídio, o próprio poder público. Portanto, quando o usuário for o próprio poder público, ele paga a integralidade da tarifa exigida pela concessionária. O cidadão não tem nada a ver com isso. O poder público é o usuário. Se o poder público é o usuário, trata-se da PPP administrativa. PPP administrativa. Portanto, resumidamente, nós temos a figura da concessão especial, vigência mínima do contrato de 5 anos, máxima de 35 anos. Ao longo dessa vigência, o contrato pode ser aditivado, não sendo superior, não podendo ultrapassar o prazo de 35 anos. O somatório das receitas da concessionária ao longo dessa vigência não poderá ser inferior a 10 milhões de reais. Na PPP, a responsabilidade é solidária. Nós temos duas espécies de PPP, a PPP patrocinada. O poder concedente fica autorizado por lei a participar num percentual de até 70% da remuneração exigida pela concessionária, ficando a cargo do poder público, ficando a cargo do usuário pagar o restante. O poder público, o poder concedente paga até 70%, pautado no princípio da modicidade de tarifas. O usuário do serviço público, o cidadão que goza do serviço, paga o restante da tarifa. Trata-se da PPP patrocinada. Já a PPP administrativa, nela o usuário é o próprio poder público e, portanto, pagará a integralidade da tarifa exigida pela concessionária. Espero que os senhores estejam gostando do nosso curso. Estamos aqui à disposição de vocês e até a próxima aula.